Sim. Então, vamos lá. Bom dia mais uma vez, né? Nós vamos começar aí o nosso evento, o curso Psicólogo no RH. Vou ampliar aqui a área de transmissão, né? Para modo tela cheia. Vamos lá, então. Bom, esse curso, ele é um curso bem completo, né? A gente aborda todas as etapas aí do sistema de recursos humanos, para que você possa atuar com maior informação possível, tanto teórica quanto prática. Para a gente iniciar, vamos introduzir o que seria a psicologia organizacional. Ela é um campo da psicologia dedicado ao estudo, prática e observação do comportamento humano dentro das organizações. Esta visa compreender o comportamento de indivíduos, grupos e instituições e atuar sobre os mesmos e sobre os objetivos da empresa. Geralmente, a atuação do psicólogo nas empresas é realizada dentro de um setor nominado recursos humanos ou gestão de pessoas. Este setor pode ter várias atividades pertencentes especificamente aos recursos humanos e estratégicos da empresa, ou ao departamento pessoal, com benefícios, folha de pagamento, saúde, e em paralelo a setores como SESNIT, saúde e segurança do trabalho e qualidade, né? Bom, e o que seria o recrutamento e seleção de pessoas, né? A gente vai falar aí sobre essa etapa que é muito, como se diz, muito comum, geralmente é a mais comum, assim, das empresas, né? Do RH das empresas. Bom, então, o setor de recrutamento e seleção, né? É um processo de recursos humanos focado em atrair e selecionar profissionais que têm maior afinidade com a vaga e a empresa. Como o próprio termo sugere, esse processo é fundamentado em duas etapas distintas: o recrutamento e a seleção, né? Então, a gente fala assim, recrutamento e seleção, né? Mas são duas etapas praticamente assim consideradas diferentes, uma sequente à outra, né? Então, o recrutamento, ele é um subsistema do RH responsável pela atração de candidatos para vagas de emprego disponíveis em uma organização. O recrutamento pode ser feito tanto para vagas disponíveis no momento, quanto para vagas de banco de talentos, né? Uma vez que essa vaga conquiste uma certa quantidade de candidatos, durante o processo, um ou mais candidatos serão identificados como os mais adequados para a posição durante a seleção. Com o propósito de contratar a pessoa certa, de forma justa e equitativa, o processo seletivo pode incluir testes, vídeos, entrevistas e dinâmicas. Então, você pode também ficar à vontade para poder inserir, né, alguma atividade avaliativa nesse processo para estar contribuindo com essa seleção, tá bom? Bom, e como que eu posso realizar? Então, vamos supor que na empresa que vocês vão trabalhar, eles falam, a pessoa tem que entender de recrutamento e seleção. O que seria isso, né? Primeiro ponto, tá, gente? Vou realizar o recrutamento e seleção. Vou fazer o quê? Vou preencher uma solicitação de vaga junto ao gestor ou diretor da empresa, tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Ela não tem um gestor ou diretor. Vou preencher com quem é responsável, com a pessoa responsável pela empresa. Então, vou perguntar qual que seria, né, o foco da vaga. A gente tem aqui, ó. Peraí, quer ver? Tá, já está colocando aqui. Qual que seria o foco dessa vaga? Você vai ver lá na descrição de cargos, daqui a pouco nós vamos falar sobre essa etapa, o que é uma vaga, né? Qual que é o nome da vaga, tá? Então, vamos supor, analista de RH. Analista de RH é uma vaga, né? Pode ser que você esteja lá como analista de recrutamento e seleção, fazendo um processo para outro analista, um exemplo. Ou para uma auxiliar de serviços gerais, ou para um gerente de obras, tá? Então, o nome da vaga vai ser esse, tá? Depois desse nome, vai vir a descrição. Então, o que essa pessoa vai ter que fazer? O que esse gestor vai falar? Eu preciso que essa pessoa
dirija caminhões especializados. Eu preciso que essa pessoa realize relatórios gerenciais diários, né? Então, cada processo vai dizer, né, o que precisa ser, o que essa pessoa precisa fazer para essa vaga, certo? E esse diretor vai designar o salário, a função, o nome e tudo, se já não tiver um quadro de descrição de vagas, né, de cargos e salários. Se tiver esse quadro, é só você ir e falar, eu quero contratar um motorista, beleza. Então, eu vou lá e vou pegar a descrição de cargo de motorista e vou colocar, né, nessa descrição, certo? Outra coisa, posteriormente, eu vou fazer a confecção do anúncio e divulgação da vaga, né? A ser divulgado internamente, externamente ou em ambos os locais, certo? Então, eu vou fazer a confecção desse anúncio e vou divulgar essa vaga para poder recrutar pessoas, né? Onde que eu vou encontrar pessoas com esse perfil para essa vaga, né? Onde que eu posso divulgar? É isso que eu vou estar fazendo. E eu posso fazer a divulgação de acordo com essa solicitação do gestor, em meios de comunicação, em painéis, jornais, redes sociais, cine, né? No WhatsApp, né? Em vários grupos de WhatsApp. Enfim, tem vários locais que eu posso fazer essa divulgação desta vaga, beleza? E aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: eu não posso ser discriminatória nessa divulgação, entende? Então, assim, eu não posso colocar assim, o fulano precisa ser homem. Pode ser que tenha uma vaga para homem? Pode, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente atualmente, né? Que existem outros tipos de classificação de sexo, né? De gênero, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. É uma vaga feminina, uma vaga masculina, uma vaga sem sexo definido, enfim. E também tomar cuidado com a questão de idade, né? Qual que é a idade para a vaga? Qual que seria o perfil? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para não sermos discriminatórios, tá? Você pode até colocar, por exemplo, na descrição, da divulgação da vaga, que precisa ter uma força física, né? Que precisa ter uma disponibilidade mental, eu não sei, assim, vai ter uma avaliação psicológica, como se diz, um psicotécnico, né? Alguma coisa assim. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ter discriminação a ninguém, né, gente? Porque isso é muito sério e pode gerar problemas aí para a empresa também, enfim. A gente não quer isso, né? Ok. Então, eu vou fazer essa divulgação. Depois, eu vou fazer o quê? Divulguei. Coloquei lá um anúncio de como que eu vou receber esses currículos, né? Eu vou receber por e-mail. A pessoa vai entrar no site, vai cadastrar, enfim. Então, eu vou fazer a seleção desses currículos recebidos, né? E o encaminhamento dos mesmos para a gestão, caso ela queira. Então, fiz essa seleção, né? Vou selecionar de acordo com os meus critérios e vou encaminhar para a gestão, tá? Então, selecionei aí 5 currículos para uma vaga, beleza. Encaminhei para o gestor. Aí o gestor vai falar, gostei desses aqui. Então, tá jóia. Então, a gente vai fazer o processo seletivo de acordo com aquele critério ali que ele selecionou, com os currículos que ele selecionou, certo? E aí, vou fazer um contato telefônico ou de WhatsApp, de ligação, de e-mail, com a pessoa selecionada. Geralmente é melhor fazer por telefone, né? Porque por e-mail, às vezes, a pessoa pode não ver. Então, vou fazer um contato e vou chamar essa pessoa para um processo seletivo para essa vaga, tá? Então, primeiro ponto, dinâmica, né? Geralmente a gente sempre faz a dinâmica de grupo como primeira etapa. Por quê? Porque nessa dinâmica você vai entender como que é o comportamento daquela pessoa em grupo, a iniciativa, ou até mesmo para um cargo isolado, né? Mas a gente vai conseguir ter uma noção do comportamento dessa pessoa, beleza?
Depois, nós vamos fazer uma entrevista com a pessoa, né? E vamos dizer o seguinte: perguntar para a pessoa, né? Sobre ela, perguntar sobre o trabalho, né? Perguntar várias coisas que a gente acha que são importantes para aquela vaga, né? Depois nós vamos fazer a aplicação de testes psicológicos. Então, nós vamos pegar aí alguns testes, né? Vamos aí fazer a seleção. Por exemplo, eu gosto muito de usar os testes psicológicos palográfico de personalidade, o QAT de personalidade, o AC de atenção concentrada, o D2 de atenção concentrada, né? O G36 de inteligência não verbal. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar os nomes para vocês. São testes simples que você consegue aplicar com tranquilidade e eles podem te dar um embasamento aí sobre esse candidato, certo? Tem até aqui no material, né? Eu estou mandando para vocês também. E depois temos a avaliação desse processo seletivo. Como que foi feita? Qual que é o resultado, né? Quais currículos que eu selecionei, quais eu não selecionei, enfim, né? Como que seria o encaminhamento de selecionados para entrevista, né? A gente vai, então, selecionar essas pessoas aí que fizeram avaliação psicológica e vamos encaminhá-los para entrevista com o gerente. Ah, por que ele já não faz entrevista com o gerente primeiro, já que ele escolheu os currículos? Porque às vezes a pessoa não se encaixa no teste psicológico. Ele pode ter um perfil excelente para conversar, para falar, mas ele não pode não se encaixar nesses testes aí, né? Tá bom? Então nós vamos encaminhar. E o contato com os selecionados para avaliação, né? Para realização de avaliação médica. Então, assim, já fiz esses encaminhamentos de selecionados para entrevista gerencial ou teste de aptidão? Beleza. Agora eu vou contatar esses selecionados para fazer uma avaliação médica, né? Então, eu vou fazer um encaminhamento dessas pessoas para avaliação com o médico e, geralmente, a gente manda os aprovados, né, para o exame médico. Porque se mais de um for aprovado e tiver só uma vaga, como é que nós vamos selecionar, né? Ou senão a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar uma classificação, né, primeiro, segundo, terceiro lugar, e mandar todo mundo para o médico, né, mas será convocado de acordo com a ordem de classificação. Mas o mais correto, eu acredito que seria você só enviar para avaliação médica o aprovado, tá? Porque eu acredito que depois de fazer a avaliação médica, existe uma impressão, né? Uma pressão aí para que você contrate, tá? Eu não sei se dentro da lei, né, pode causar algum constrangimento você falar para a pessoa fazer um exame médico e não contratar, né? Ele não, geralmente a gente não pode reprovar muito após esse exame se der tudo certo. Outra coisa, contato com os aprovados, né? Depois da avaliação médica, eu vou fazer contato com os aprovados. Ah, Patrícia, mas acontece que eu mandei um para avaliação médica que tinha sido aprovado, mas o médico não deu aptidão. Então, eu vou chamar o próximo para fazer o exame também, certo? Porque às vezes a pessoa vai ter um problema de saúde grave, não vai poder fazer, não vai poder entrar no cargo, né? Então, eu vou estar chamando o próximo, tá bom? Bom, e o contato com os aprovados para entrega da lista de documentos. Então, o fulano, o Joãozinho, passou no exame médico e foi aprovado. Beleza, né? Vou fazer esse contato aí e o agendamento de entrega desses documentos, né? Que ele entregou para a gente poder finalizar. Vou fazer também a conferência de documentos e entrega no departamento pessoal. Então, depois que ele entregou esses documentos, eu vou conferir e vou entregar no DP para a gente fechar aí o processo, certo? Ah, entreguei no departamento pessoal. Aí o departamento pessoal vai fazer a admissão daquela pessoa, né? Para que ela comece a exercer as atividades dela com a gente. Tá bom? Então, é basicamente isso. Isso aí. Vamos lá, agora. Próximo, né?
seria a próxima etapa, treinamento e desenvolvimento de pessoas, certo? Então, o treinamento é orientado para o presente, focalizando o cargo atual e buscando melhorar aquelas habilidades e competências relacionadas com o desempenho imediato do cargo. E o desenvolvimento de pessoas focaliza em geral os cargos a serem ocupados futuramente na organização e as novas habilidades e competências que serão requeridas, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Você fez lá o recrutamento e seleção, não fez? Ótimo, certo? Então, a pessoa virou para você e falou: olha, tá, a pessoa foi selecionada, mas eu vou precisar de um treinamento, né? Como é que ele vai saber a função? Até mesmo, gente, tem treinamento introdutório na empresa, sabe? Que você faz para a pessoa entrar e aí entender a função, certo? Então, assim, aí o que acontece? Eu vou introduzir essa habilidade, esse conhecimento aí para a pessoa, né? E também posso dar um treinamento técnico posterior. Ah, ele sabe fazer a função, mas agora nós vamos inserir um novo sistema. Então, precisamos aí de um treinamento. Então, a gente vai entender como que funciona o treinamento e desenvolvimento de pessoas dentro da gestão de pessoas, né? Dos recursos humanos. O treinamento ele é orientado para o presente, focalizando o cargo atual e buscando melhorar aquelas habilidades e competências relacionadas com o desempenho imediato do cargo, né? O desenvolvimento de pessoas focaliza, em geral, os cargos a serem ocupados futuramente na organização e as novas habilidades e competências que serão requeridas, tá? Então, seria basicamente isso, certo? De acordo com a demanda. Então, como que eu vou fazer esse treinamento e desenvolvimento? Bom, primeiro ponto, eu vou fazer o levantamento de necessidade de treinamento com o gestor ou diretor da empresa, tá? Então, vou pegar e vou fazer assim, o que você gostaria que fosse treinado, né? E vou fazer. Quais as habilidades que precisam ser feitas? Qual que é o perfil desse público, né? Primeiro ponto, ele vai falar comigo. Tá, então nós vamos treinar só a parte operacional. Nós vamos treinar a empresa toda. Aí vai depender do parecer dele. Tem algumas empresas que você faz um treinamento introdutório que explica sobre a empresa inteira para quem está sendo admitido. É outro processo também, tá? Segundo ponto, nós vamos o quê? Captar recursos e métodos a serem aplicados. Então, gente, material, programação, divulgação, tudo isso a gente vai captar, né? Vamos fazer uma captação para a gente poder entender como que a gente vai se preparar para esse processo, certo? Terceiro ponto, organograma de realização e disponibilização de recursos, tá? Então, eu vou fazer assim, uma previsão de datas, um organograma. Como que eu vou programar esse organograma? Em janeiro nós vamos fazer o treinamento disso. Fevereiro nós vamos fazer o treinamento X, Y, né? E aí vamos dividir assim. Quais datas, quais horários? Também a mesma coisa, né? Como que seria a montagem desse treinamento? A temática, né? Como que eu vou delimitar essa temática? Com operação, treinamento operacional X, treinamento operacional Y, né? Com o público X, com o público Y. Então, você vai montar uma planilha, né? Com todos esses detalhes aí, e você pode fazer um levantamento anual, por exemplo, com o gestor. Não vou fazer só agora nesse mês, vou fazer para o ano todo, né? Você pode fazer sem problema algum, tá bom? Depois você vai fazer uma montagem desse treinamento. Como eu disse, com a temática e tudo mais. Depois você vai fazer uma realização, né? Que seria propriamente a realização do treinamento. Então, nós vamos começar em janeiro. Beleza, vamos fazer uma realização desse treinamento em janeiro. E aí vai estar sendo ensinado, passado para todo mundo o que é necessário, certo? E depois nós vamos fazer a avaliação de eficácia, né?
que seria o quê? Como que foi o treinamento? O que que ele ensinou? Quem aprendeu? Quem não aprendeu? Quais foram os resultados, né? Que a gente teve? Tanto o participante quanto o gestor também podem falar, né? Ou a gente pode fazer uma avaliação de eficácia logo após o treinamento, né? Após as respostas terem sido respondidas, ou podemos fazer também depois de um tempo, né? Desse treinamento aí, para o gestor avaliar o que ele achou, certo? Então, a gente pode fazer isso. Bom, então, essa parte seria treinamento e desenvolvimento. Bom, então, como seria a descrição de cargos e salários, que é uma outra etapa, né? A descrição de cargos e funções é uma documentação que relata quais são as posições ocupadas e atribuições de cada funcionário da empresa, certo? O objetivo da descrição é tornar claras as atividades exercidas e o que se espera do profissional que ocupa a função. Nela deve-se constar ainda a formação necessária e algum conhecimento específico que seja essencial ao trabalho no dia a dia. A descrição completa e detalhada de um cargo pode ajudar na hora de preencher os requisitos para a divulgação de uma vaga e ser um chamariz de bons currículos, né? Somado a isso está a padronização, que gera processos mais ágeis em qualquer instância que o RH for acionado. Quando os cargos são bem descritos e relacionados dentro do organograma da empresa, é possível perceber quais são as suas aspirações e ambições mercadológicas. Assim, será fácil identificar, inclusive, quais são as propostas de valorização profissional e como a empresa atua em relação às promessas de desenvolvimento de carreira e crescimento interno, ok? E é fundamental compreender que a empresa pode e deve alterar a descrição de um cargo, caso o perfil do negócio também sofra alterações, né? Então, como se eu falasse assim para vocês, você tem hoje a função de psicólogo. Qual que é a descrição do cargo de psicólogo na empresa? O psicólogo vai fazer o recrutamento, vai fazer o treinamento, vai fazer a descrição. Então, a gente vai fazer simplesmente dessa forma. Como que eu vou realizar essa descrição? Com a realização de um formulário contendo identificação, nome completo do cargo, o organograma, o posicionamento hierárquico desse cargo, a missão, qual que é o objetivo do cargo descrito, as atividades exercidas, atribuições bem detalhadas e atividades que devem ser desempenhadas pelo funcionário, a experiência profissional, vivência com atividades específicas, né? Formação acadêmica e competências, tá? Então, eu vou avaliar, né, fazer tudo isso aí, essa descrição, e vou avaliar esse cargo de acordo com esses tópicos aqui que eu vou descrever. Pode ser que a gente futuramente precise mudar? Pode, né? Você pode fazer uma descrição hoje e amanhã ter que mudar essa descrição. Pode ser também que você tenha que atualizar essa descrição de tempos em tempos. Por quê? Porque o salário muda, né? A faixa salarial da classe, né, específica do trabalhador, ela vai mudar, as exigências podem mudar, né? Então, a gente pode, sim, fazer essa modificação e informar. Eu posso usar quais informações da descrição no meu recrutamento e seleção? O nome do cargo eu posso usar, o posicionamento hierárquico, né? Vai ser submetido ao chefe, vai ser ao gestor, vai ser submetido à diretoria, né? Qual que é a missão? Posso colocar sem problemas, né? Tem empresas que colocam lá, a missão do seu cargo é essa, você vai fazer total diferença no nosso negócio, né? Você vai somar ao nosso time, enfim. As atividades que você espera que a pessoa desenvolva também você vai colocar, né? A experiência profissional também, né? Qual que é a vivência com as atividades específicas que você vai estar colocando. A formação acadêmica, né? Você vai colocar também, porque é importante, né? Fulano tem que ter o superior completo, tem que ter um técnico completo. Então, tudo isso a gente vai colocar. E as competências necessárias.
Ah, ele precisa saber inglês, ele precisa saber português, ele precisa saber espanhol, ele tem que fazer as atividades X, fazer Y, então tudo isso a gente vai colocar também, tá? Bom, então seria isso. E a avaliação de desempenho, né? Qual seria a avaliação de desempenho? Essa é uma ferramenta utilizada pelo RH, mais especificamente pela área de gestão de pessoas, para mensurar a performance das pessoas colaboradoras ou áreas de uma empresa. Ela pode ser realizada periodicamente, de acordo com as necessidades da organização. Essa metodologia também ajuda a entender se o funcionário está abaixo, atende ou excede o desempenho esperado pela organização. E a partir de uma análise de walks, skills, né? Ou seja, de habilidades técnicas e comportamentais, é possível traçar um plano estratégico de acordo com a necessidade daquele funcionário ou time, como treinamentos, promoção, bonificação, desligamento, etc. Além disso, a avaliação de desempenho auxilia uma visão estratégica para a empresa, pois coloca em evidência pontos fortes e pontos de melhoria, tanto no que diz respeito a cada pessoa colaboradora, quanto no que concerne às equipes. Dessa forma, fica mais fácil visualizar formas de aprimorar processos e gerar mais resultados, né? Então, essa seria a nossa avaliação de desempenho, né? Então, assim, gente, estamos com o Joãozinho na vaga de gerente administrativo. Queremos efetivá-lo para a vaga de diretor da empresa. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma avaliação de desempenho para avaliar se ele tem a condição, se ele está de acordo com a função para ser promovido. Porque eu posso fazer um recrutamento tanto externo, né, que é fora da empresa, quanto interno. Às vezes você vai preferir passar um candidato de um cargo para o outro do que recrutar de fora da empresa, né? Vai ser mais viável para você, né? Então é isso, tá? É isso aí. E aí a gente vai aprimorar os processos e gerar mais resultados aí com essa avaliação. E como que eu vou realizar essa avaliação de desempenho? Bom, eu posso fazer no método 180 graus, que é a avaliação do gestor com o funcionário, e posso avaliar o funcionário com o gestor. Ou seja, 360 graus, toda a empresa vai ser avaliada, né? Quanto ao seu desempenho. E aí, essa avaliação, ela pode ser identificada ou ela pode ser anônima, tá? De acordo com o que você achar melhor, né? Porque tem empresa que vai ser tranquilo, um avaliar o outro. Tem outras empresas que já não vai ser tão tranquilo assim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não gerar um clima constrangedor. Ah, o fulano me avaliou dessa forma, então eu vou demiti-lo, né? Tem gente que não é o mais correto, mas pode acontecer. A gente não sabe exatamente, né, o que as pessoas pensam. Não seria uma atitude correta de forma alguma, seria totalmente antiético, mas a gente tem que estar atento para essas possibilidades. Então, às vezes, é melhor fazer uma avaliação anônima, né? E aí a gente tem aqui um modelo de avaliação de desempenho, que seria um indicador de potencial e a descrição. Então, por exemplo, o indicador seria, a gente tem avaliação de potencial, gestores e não gestores. Indicador de potencial, orientação para o aprendizado, né? Então, eu quero entender como que é a orientação para o aprendizado de determinada pessoa, certo? Então, na descrição, eu vou apresentar uma curiosidade, vou avaliar se essa pessoa apresenta curiosidade e interesse em aprender coisas novas, não necessariamente ligadas ao trabalho. Demonstra capacidade para tirar proveito de situações e oportunidades de aprendizado? Então, você vai colocar, né? Segundo ponto que eu vou avaliar, abrangência da análise. Traz pontos de vista diferentes, mantendo abertura e novas ideias, agregando variáveis não contempladas por outros? Também vou marcar. A compreensão interpessoal. Essa pessoa tem capacidade de ouvir e compreender as percepções e perspectivas dos demais, procurando alinhar os interesses de ambas as partes? Vou marcar. No quarto, capacidade de progressão. Demonstra capacidade de assumir, no curto, médio e longo prazo, uma posição ou atividade de maior amplitude e responsabilidade? Também vou marcar.
Maturidade emocional. Apresenta capacidade de lidar com situações de estresse ou pressão e de receber feedbacks como uma oportunidade para aprender e crescer? Vou marcar também. Flexibilidade e adaptabilidade. Adapta-se a mudanças, adversidades, oportunidades e desafios de mercado, desenvolvendo-se diante de novos cenários? Vou marcar também. Comunicação escrita. Redige de forma clara, precisa e com profundidade adequada e concisão textos contendo informações coletadas, percepções, análises, recomendações e outros conteúdos. Consolida informações colocando foco no essencial e sistematizando em poucas palavras. Vou fazer também essa avaliação dessa comunicação escrita, ok? Então, tudo isso aí eu vou estar avaliando nessa pessoa para fazer avaliação de desempenho, ok? Bom, e como seria a pesquisa de clima, né? Ela é um recurso utilizado especificamente pelo RH para identificar o índice de satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho, além de mapear os pontos positivos e negativos a partir da perspectiva dos funcionários. Na maioria dos casos, a pesquisa de clima é feita por meio de um questionário no entanto, não há uma regra quanto a isso, já que as organizações têm usado softwares e soluções tecnológicas para a gestão de pessoas, que, por sua vez, oferecem esse tipo de funcionalidade. Por meio de uma pesquisa de clima organizacional, é possível diagnosticar como os empregados se sentem, não somente sobre o relacionamento entre colaborador e companhia, mas também como andam as relações entre os próprios colegas de equipe. Então, a gente vai fazer essa pesquisa aí para dar uma noção, né? Para ter uma noção. Qual que é a importância da pesquisa de clima? Ela identifica pontos de melhoria na empresa, ela otimiza a comunicação, ela eleva a motivação dos colaboradores e ela reduz a rotatividade de funcionários e absenteísmo. Então, gente, é muito bacana, né? A gente fazer isso para a gente poder entender melhor, né, como que acontece aí dentro da empresa, como que está o clima, né, de um e de outro, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser melhorado, enfim, tudo isso a gente vai estar trabalhando aí dentro da empresa, tá bom? Bom, e como que eu posso realizar uma pesquisa de clima? Primeiro ponto, eu vou planejar, né? Como que vai acontecer essa pesquisa, certo? Como que ela vai se suceder, né? O que vai acontecer? Depois, vou elaborar um questionário com perguntas relevantes e coerentes, tá? Então, vou avaliar, né? Como que as pessoas estão, o que elas estão falando, o que elas estão achando. Às vezes você vai entrar numa empresa que você vai ver que o clima da empresa não vai estar dos melhores, certo? Então, a gente vai trabalhar aí para melhorar esse clima, né? Para aperfeiçoar esse clima, para as pessoas poderem se sentir melhor dentro da empresa, certo? Vou elaborar um questionário, como eu disse, e vou permitir que as respostas sejam anônimas, tá? Então, esse questionário ele vai me admitir, né? Que as respostas sejam anônimas para que eu possa dar sequência nessa empresa, certo? Então, é isso. Bom, então aqui a gente tem uma pesquisa de clima. A gente vai, modelinho, né? A gente vai responder as perguntas abaixo de acordo com o grau de satisfação. Primeiro ponto, né? Interesse geral. Gosto do trabalho quando executo? Aí a pessoa vai responder. Se ela estiver satisfeita e gostar do trabalho, né? Vai colocar uma carinha rindo. Se ela estiver parcialmente satisfeita, ela vai colocar uma carinha parcial. Se ela estiver insatisfeita, ela vai colocar uma carinha fechada, ok? E assim a gente vai dando sequência. Gosto do trabalho quando executo? Vou responder. Quando vejo o que fazemos aqui, eu sinto orgulho? Vou responder também. Tenho vontade de vir para o trabalho? Vou responder também. Tenho orgulho de contar para as outras pessoas que eu trabalho aqui? Também respondo. Pensa em trabalhar aqui por muito tempo? Também. Como você se sente quanto ao seu grau de motivação? Vai falar também.
Como você se sente dentro da organização? Vou falar também. Quanto à oportunidade de crescimento interno, também vou dizer, né? Então, tudo isso eu vou marcar, vou responder, né? De acordo com o nível de satisfação, ok? Bom, então isso aí é a pesquisa de clima. Depois que eu pesquiso, eu vou ter uma noção para a direção da empresa de como que está o clima. Então, assim, 87% das pessoas gostam de trabalhar aqui, né? Você pode adaptar com várias perguntas, se você quiser, né? 90% tem vontade de vir para o trabalho. Não, 50% não está se sentindo bem para vir para o trabalho. Então, o que está acontecendo? Precisamos entender, né? Você pode pôr um campo também de sugestão. Você pode, essa avaliação geralmente ela é anônima também, ela não é identificada, porque isso impede, né, que o funcionário passe por processos, né, por problemas de incômodo na empresa. E aí você pode preencher um questionário anônimo, né, onde ele vai responder e embaixo ele vai colocar sugestões das variadas espécies, né, para essa empresa, certo? E aí o próximo ponto, eventos e palestras, né? Nós temos reuniões comemorativas ou informativas para agregar funcionários e ampliar motivação, né? Sentimento de equipe, afinidade com o valor da empresa e propósitos, certo? Então, assim, nós vamos avaliar várias questões para poder planejar, programar esses eventos empresariais, né? E de acordo com a necessidade aí da empresa, tá? Então, como que eu vou fazer esses eventos? Né? Eu vou levantar a necessidade de eventos e as datas comemorativas do ano. Então, quais são as datas importantes nesse ano? Tá, nós vamos fazer algum evento para essa data X, para a data Y? Nós vamos dar algum brinde? Nós vamos fazer uma homenagem? Nós vamos fazer um mural diferente? O que nós vamos fazer? Tá? Vou fazer esse levantamento, vou fazer um cronograma com essas atividades, vou fazer os recursos que eu preciso, se eu vou usar recursos dentro da empresa ou fora. Eu preciso do setor de marketing para fazer um folder para a gente divulgar esse evento. Tá bom. Eu preciso de uma parceria com a rádio da cidade, porque a rádio vai divulgar e vai, enfim, vai chamar o público para vir no evento da empresa. Tudo bem, né? Fica a seu critério. Os prazos também que eu vou ter para realizar e tudo. As pessoas também que eu vou chamar. A divulgação, né? Qual que é essa divulgação? Como que ela vai ser, enfim. E a realização, como que vai ser realizado? Como que eu vou fazer, né, esse processo e tudo mais, certo? Então, é isso aí. E, por fim, temos aí o acolhimento psicológico, né, e o diálogo com os setores. Então, o acolhimento psicológico, ele é um serviço de acolhimento que se trata de um atendimento pontual, né, em que a pessoa ou que está passando por um problema ou crise tem acesso ao auxílio profissional imediatamente. A escuta é a grande base do acolhimento psicológico, pois ter alguém para escutar as suas dores e aflições ajuda no processo de lidar com a dor e o mal-estar, né? Então, é isso. Então, eu preciso acolher. Mas eu vou fazer terapia com essa pessoa toda semana? Não, você não precisa fazer terapia toda semana. Aliás, você não pode fazer, porque não é um ambiente indicado. Mas eu vou fazer um acolhimento com essa pessoa para que ela se sinta, né, acolhida, enfim, diante da situação, tá bom? Então, seria isso. Como que eu vou realizar esse acolhimento? Vou designar um ambiente específico, né, para fazer esse acolhimento. Vou receber um formulário, né, escutar a situação, né, receber o funcionário, desculpa, vou receber o funcionário, vou escutar a situação que ele está passando, eu vou encaminhar essa pessoa para os demais setores, né, se fizer necessário, e vou finalizar a abordagem, né?
dando uma diretriz, né? Dando um direcionamento para essa pessoa, e enfim, né? É isso que vai acontecer, certo? E aí, vou fazer também um diálogo com os outros setores, né? É essencial que o psicólogo dialogue com os demais setores dentro das organizações. Isso pode ser feito programando, com reuniões periódicas, com eventos, cafés, né? Ah, café do motorista, ah, café do secretário. Ah, hoje nós vamos fazer uma homenagem às mulheres. Então, cada dia você pode fazer alguma coisa, com encontros, etc. Vou fazer encontros esporádicos também, né, dentro da empresa, e vou fazer visita aos setores da empresa, né, para que eles possam me informar o que, que eles estão achando, como que está indo. Então, tudo isso aí a gente vai trabalhando, tá bom? Bom, então, gente, o papel do psicólogo nas empresas vai muito além das rotinas, né? Às vezes a gente escuta alguém falando assim, ah, porque o psicólogo não nasceu para trabalhar em empresa, a empresa é um ambiente muito frio, muito sem graça. Gente, eu falo que qualquer lugar que a gente esteja, nós estaremos ali para trazer uma contribuição. Então, a gente não ficar pensando muito assim, ah, porque é ruim e tudo, mas pensar assim, como que eu vou contribuir, como que eu vou colaborar da melhor forma, né? Para que essa empresa tenha um desenvolvimento humanizado. O que que eu posso fazer para contribuir para essas pessoas, né? Para a qualidade de vida, porque você passa a maior parte do tempo da sua vida dentro de uma empresa. Então, olha que legal eu poder cuidar bem dessas pessoas, né? Para que elas tenham qualidade de vida fora do trabalho, tá? Então, isso é muito importante. Não é só na clínica, não é só no hospital, não é só na escola que o nosso trabalho tem capacidade de trazer humanização e de trazer qualidade de vida, principalmente dentro do trabalho. E ele é responsável por sua capacidade para humanizar rotinas, pessoas, processos e produção, para tornar aquele ambiente um pouco mais acolhedor, um pouco mais humano, diminuir, né, os índices de assédio moral dentro das empresas, instituições, diminuir os índices de demissão em massa, os índices de absenteísmo, os índices de falta de atestado, e aí vai, né? Considerando que passamos maior parte do tempo no trabalho, a vida de muitas pessoas pode ser transformada com um agente humanizador nas organizações. Então, esse é o nosso objetivo, né? E a gente queria deixar aí a mensagem para vocês. Então, gente, focamos muito nas rotinas, não gostaria de deixar de falar dessa questão da humanização, façam a diferença, né? Foquem em trazer o potencial psicológico dentro das organizações, que vocês vão ver como que a gente vai fazer o nosso trabalho de forma maravilhosa e vamos colaborar muito para esse trabalho, viu? Muito obrigada, né, pela presença. E até a próxima, né? Se Deus quiser.